Bem-vindos. Estamos aqui hoje em mais um programa, Segredos da Joalheria. Hoje vou ter a honra de apresentar Yuri Nunes Silva, da empresa BDG. Eu tive a honra de conhecê-lo em meados de 97. Então, Yuri, queria que você se apresentasse. Bem-vindo. Primeiro, é um privilégio estar aqui sendo entrevistado pelo Flávio. Nós nos conhecemos em meados de 97, como você falou. Foi o mesmo ano que eu iniciei na joalheria, no ramo joalheiro, e eu entrei através de uma empresa que trazia tecnologia de fora do país. Naquele momento, o mercado estava sofrendo muitas transformações e teve uma abertura onde começou a chegar tecnologia, principalmente da Itália e de outros países europeus. Nesse período, eu era consultor, eu fazia muitas viagens para fora do país para tomar conhecimento do know-how e trazia para ser implantado nas fábricas aqui no Brasil. Com isso, eu conheci uma grande maioria das empresas brasileiras, de norte a sul. Eu levava o know-how aprendido principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, implantava novas máquinas e com isso eu também acabei aprendendo muito sobre técnicas em que cada empresa acaba desenvolvendo as suas particularidades. Essas técnicas que eu acabei aprendendo nessas consultorias, eu acabei levando para outras empresas. Com o teu vasto conhecimento aí, know-how de metalurgia e tecnologia, afinal a tua empresa é uma empresa de ponta, um assunto que eu acho que pode interessar muito, a questão aí de como que a gente trabalha as ligas para manipular aí o metal, né? Então, assim, a gente geralmente, assim, pega o joalheiro, ele pega a prata, coloca um pouco de cobre, geralmente de fio, ele vai fazer uma solda, ele pega uma placa de latão. E hoje a gente tem uma grande quantidade de possibilidades de pré-ligas, que é algo que está vindo aí desde 2000, me corrija se eu estou falando, mas assim, começou esse crescente de pré-liga. O que você poderia falar e sugerir para essas pessoas que estão nos ouvindo? Bom, na verdade, a introdução de pré-liga no Brasil iniciou no começo dos anos 90 e era uma prática muito comum esse tipo de pré-liga na Itália muito antes dela ser introduzida aqui no Brasil. Houve um ciclo em que toda a liga que era preparada, elaborada com material, a partir dos elementos primários, ouro, prata, cobre, latão ou zinco, passaram a ser substituídos para serem elaborados com a pré-liga, então o ouro e a pré-liga. Isso houve um ganho muito grande, né? O ganho que se teve foi em brilho, porque você tem um refinador de grão que melhora o brilho, você teve melhorias na laminação, em que você consegue aproveitar melhor uma chapa. Tem menos rachadura, o brilho fica mais presente. O brilho fica mais presente, menos rachadura, menos bolha, menos porosidade. A liga de ouro branco ficou mais macia, apesar dela ter cor e você precisar de um ródio, mas ficou mais fácil de trabalhar. Barateou bastante, porque antes era usado praticamente tudo com paládio e passou com a pré-liga, não tem o paládio. A pré-liga para ouro branco, por exemplo, que eliminou o paládio. E abaixou muito o ponto de fusão também. Abaixou muito o ponto de fusão também. Que facilitou muito para os joalheiros trabalharem. Facilitou bastante para trabalhar, né? Apesar dela ter um pouco de cor, mas é uma liga muito mais amigável hoje, muito mais parecida com o ouro amarelo, que é o que a maioria dos joalheiros estão acostumados, do que a liga que vai muito paládio. Tá? O rosé, que era muito pouco usado, porque o rosé, por ele ser ouro e cobre e um pouquinho de prata, ele tem um problema que ele fica extremamente frágil, é uma característica alotrópica do material. Sim, e vira um desespero porque ele racha muito, né? Tem toda a complicação. Se as temperaturas não estão muito corretas, a hora que você despeja na lingoteira, ele já começa a ter várias complicações. A pré-liga ajudou muito isso. Ajudou bastante,
porque o que acontece? A pré-liga de ouro rosé, ela tem aditivos que eliminam esse problema de trinca, de fragilidade, na verdade. O ouro rosé puro, sem ser por pré-liga, ele precisa, quando ele é feito, ele precisa ser resfriado em água imediatamente. Só que quando você vai fazer uma solda, isso muitas vezes não é possível. Então aí ele fica frágil. A pré-liga resolve esse problema. Não são todas pré-ligas. Existem pré-ligas que continuam com esse problema de trinca, porque não tem o elemento que faz essa correção. Tá. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, você, Yuri, você utiliza principalmente pré-ligas, assim? Como é que você faz na tua empresa as misturas? Depois de um certo período em que foi muito utilizado a pré-liga, que 100% era feito com a pré-liga, houve a introdução de algumas pré-ligas que usa prata e cobre. Ou seja, vem o máter importado, em que contém os elementos em ppm e elementos em menor quantidade, mas são os elementos que fazem toda a diferença, e nesse máter é adicionado a prata e o cobre, para depois ser adicionado ao ouro. Tá? Isso ganha porque o custo de importação é muito menor. Você está pagando imposto de importação em cima de prata, e quando você adiciona a prata aqui, você reduz esse imposto de importação, porque a prata é extraída dentro aqui do próprio país. Tá? No meu caso, eu hoje em dia eu uso dessa maneira. Eu tenho... Tipo, um ouro teor 750, então assim, eu vou ter 250 gramas de liga. E isso você colocaria, se fosse um ouro amarelo, que seria tradicionalmente, a gente prepararia com prata e cobre, por exemplo, tipo 66 para ser o ouro tradicional. Você colocaria uma parte de prata e cobre e uma pequena parte dessa pré-liga? Funciona assim. Você tem 75% de ouro e 25% do que seria a pré-liga ou outros elementos. Uhum. Dentro desse 25%, 1/3 é a pré-liga e os outros 2/3 é uma proporção de prata e cobre. Essa proporção de prata e cobre, você vai ajustar a cor. Então, por exemplo, se você, dentro desses 2/3, você colocar metade de prata e metade de cobre, ele vai estar um tom um pouco mais avermelhado. For 60 prata, 40 cobre, vai ser um tom mais parecido do que a gente usa aqui no Brasil. Então, dá para mexer a cor. Além disso, dá para introduzir outros elementos, que daí é o segredinho de cada fábrica. Tá? Maravilha. Só uma dúvida nisso. Se eu quisesse fazer um ouro rosé, eu pegaria essa pré-liga e completaria a sequência da liga só com cobre? Ele funciona tanto para ouro amarelo, para ouro vermelho? Então, no caso do ouro rosé, eu sugiro que use 100% a pré-liga. Tá. Não faça mistura. Porque como o ouro rosé tem esse problema de fragilidade, que é uma alotropia da composição 75% 25% cobre, você não vai conseguir fugir disso daí sem o elemento certo. E o elemento certo é um elemento em ppm que o fabricante da pré-liga adiciona nessa liga. Tá, porque resolveu muito minha vida, principalmente com liga de ouro vermelho, na hora que eu comecei a usar pré-liga só. Não, a rosé precisa ser pré-liga mesmo. Tá bom. Maravilha. E assim, digamos que ele resolva preparar a solda, porque tradicionalmente nós joalheiros de bancada, a gente pega, coloca uma pequena parte de latão, que eu tenho 60% cobre, 40% zinco, e a prata, e faço aí uma proporção que eu vou ter vários tipos de pontos de fusão diferentes. Você teria alguma sugestão para facilitar a vida deles com relação à solda? A solda, ela é mais sensível do que a liga de fundição. Porque a solda, na preparação dela, na elaboração dela, você vai precisar laminar e, normalmente, como ela tem outros elementos, como o índio, por exemplo, que veio substituir o cádmio, que o cádmio tem um problema o óxido dele ser cancerígeno. Então, precisaria de EPI, precisaria de uma série de proteção para poder continuar usando o cádmio. Desculpa, só quero fazer um parênteses, assim, o índio que ele está falando não é o do nosso da Amazônia, tá? É um metal que existe na tabela periódica, tá bom? Só para a gente não ter complicação com isso, mas desculpe, Yuri. Com a FUNAI, exato. Então,
essa pré-liga, por ela conter esse elemento, ela flui melhor, ela tem alguns aditivos que vai fazer com que a molhabilidade dela, ou seja, o quanto ela vai aderir no material, vai ser mais eficiente e não vai sobrar bolhas ou porosidade. Tá? Então, a pré-liga de solda, ela é, como a pré-liga de ouro rosé, muito importante de ser usada, porque isso vai fazer uma diferença na qualidade da solda que está sendo feita. Tá, das pré-ligas que nós temos, assim, a gente tem algumas empresas nacionais e outras importadas, então, assim, eles vão conseguir achar várias possibilidades, mas, infelizmente, eu imagino que as importadas... Não, as importadas você vai ter uma variedade maior e a importada, ele está, na grande maioria das vezes, em competitividade com o mundo inteiro, diferente do que acontece com as pré-ligas produzidas localmente aqui no Brasil, que por conta de uma série de fatores a gente não consegue ter essa competitividade mundial. Então, o desenvolvimento de uma pré-liga importada acaba sendo maior por ela ter sofrido uma seleção natural. Tá? Não que aqui não teria capacidade de chegar numa pré-liga como uma italiana de uma determinada marca. Acho que o mais importante que vale falar sobre pré-liga de solda é que, dependendo da maneira como você solda, se o tipo de maçarico que você está utilizando, uma pré-liga vai servir melhor para você. Um tipo de pré-liga para solda que serve para você pode não servir para mim. Tá, tipo o tipo de maçarico que eu uso, eu estou usando maçarico com gás de oxigênio, se eu estou usando maçarico orca normal, Isso, exatamente, porque a temperatura da chama vai interferir na solda. Então, quanto mais quente for a chama, o zinco que está contido ali na solda, e a solda normalmente tem muito zinco, vai começar a evaporar. Isso vai dar bolha, vai aparecer porosidade. A grande maioria da porosidade em solda é o zinco que está saindo. Então, você achar a melhor pré-liga que se adapte ao tipo de maçarico e à sua técnica, vai variar. Então, você tem uma gama de pré-liga dentro dos fabricantes e tem uma gama de fabricantes. Qualquer uma pode servir para você, dependendo da sua técnica. Maravilha, fica aí a dica, hein, gente? E, Yuri, uma coisa que a gente não falou de liga de prata, né? Eu posso fazer a prata teor 950, 925 ou até 800, cada vez está sendo mais utilizado, inclusive, principalmente nas indústrias. Você teria alguma dica para falar de pré-liga para prata especificamente, não de ouro? Eu uso, como eu faço praticamente prata só para mostruário, então eu uso a prata 800 porque ela é mais dura. A elaboração dessa liga eu faço com prata, cobre e um pouquinho de latão. O latão, na verdade, é para dar mais molhabilidade para a liga na fundição, quando ela entra em contato com o gesso e formar a peça inteira. Tá, mas na joalheria artesanal não teria a questão aí do latão. Não teria tanto essa exigência, né? Yuri, de um tempo para cá, eu vejo artistas, joalheiros, designers, procurando aí uma terceirização dentro dos fabricantes. Que dica que você daria para nós com relação a isso? Isso é um movimento muito interessante que vem acontecendo e eu acho que está muito ligado à personalização da joia. O ramo joalheiro, principalmente os lojistas, vem passando por uma transformação muito grande e está abrindo um espaço para que isso aconteça, para essa personalização. Então, o que tem acontecido, esse fenômeno que você está falando, de aumentar o número de designers autorais procurando uma fábrica, cresceu e eles estão buscando uma maneira de sanar uma deficiência deles, que é a produção. Para poder trabalhar em escala, para ter uma quantidade maior de peças? Na grande maioria, a primeira coisa que eles procuram é qualidade. Tá. Não é nem escala. E, em segundo lugar, é escala. A principal dica que eu poderia dar a respeito desse assunto é que os designers e artistas que estão procurando esse tipo de coisa, esse tipo de eles precisam já ter
um modelo de negócio bem estruturado. Tá? Não precisa estar em prática efetivamente, mas ele precisa ter o desenho de modelo de negócio dele. Então, a fonte de inspiração, como que ele vai se promover, é a parte principal. Fonte de financiamento, alguns são os pais, outros têm sua própria renda, o seu próprio dinheiro para poder financiar isso. Porque esse designer ou esse artista que inicia esse trabalho, a maturação que eu venho observando são de normalmente 2 anos. Existem algumas exceções que em 1 ano ou um pouquinho menos de 1 ano consegue, mas é uma exceção. A grande maioria gira em torno de 2 anos. Então ele precisa se sustentar e investir no próprio negócio durante 2 anos. Tá. Fora como criar um conhecimento aí de como ele vai fazer esse pedido, né? Porque assim, eu vejo muita gente, alunas, etc., ou clientes mesmo, que chega com um esboço e daí quer construir aquela determinada peça. E assim, numa indústria isso não funciona. A pessoa tem que ter aí um conhecimento mais vasto da joia em si, de como fazer esse desenho para você conseguir entender e conseguir colocar isso em produção. Que dica que você daria aí para isso? Quanto mais informações, mais a sua cara vai ficar, tá? Quanto menos informação, mais a minha cara vai ficar. Então, a intenção de uma joia autoral é ela ser personalizada. Então, quanto mais informação for passada, melhor. Tá, eu teria que ter um desenho então bem feito, um trabalho no rinoceros, isso, trabalhando as vistas, é um mínimo. É um mínimo. Existe um problema muito grande para passar essa informação via desenho técnico, porque as pessoas não têm o conhecimento para passar essa informação para um papel. Inclusive, tem o pessoal do Senai do Ipiranga que eles estão aprimorando o curso de rino deles, que inclusive foi uma demanda que eu e outros colocaram para eles, para que eles coloquem também no curso deles o desenho técnico e metrologia. Isso vai ajudar ao design ou o artista a se expressar melhor num papel e complementar essa informação num desenho de rino. Tá? Então, por exemplo, não é simplesmente uma vista. Às vezes as cotas que são colocadas, elas influenciam muito mais do que simplesmente a vista que a pessoa está desenhando. Maravilha. E no processo de construção e fabricação, como é que é esse processo produtivo da hora que a pessoa chega aí com o desenho, com a ficha técnica, até essa joia surgir de verdade? Você conseguiria rapidamente explicar um pouco como é que é esse processo dentro da tua indústria? Sim, cada joia e cada design, ele acaba seguindo um caminho ou um roteiro dentro da produção. Isso vai depender do que ele está pedindo. Mas, pensando a grosso modo, e na grande maioria das vezes, o caminho é primeiro um conhecimento, uma troca de informações e um pedido de informações básicas que o designer precisa passar. Tendo isso, ele vai começar a passar as fichas técnicas e isso vai para um centro de desenvolvimento onde é a engenharia da joia. Então, vocês vão rever se aquilo que ele está projetando, aquela espessura vai funcionar na função, se vai os rever encaixes tudo. Vai rever tudo. Tá. Tudo, por quê? Ali vai olhar a ergonometria da joia, vai olhar método de cravação, vai olhar dimensionamento das pedras, etapas de processo, corte da peça para ser montado, no caso para dar um acabamento, porque, por exemplo, você tem uma peça plana em que tem um desenho em cima, muitas vezes tem que ser um aplique. Sim, senão você não vai conseguir um acabamento. Não vai conseguir um acabamento. Isso é só um exemplo simples para ser fácil de entender. A partir daí da digitalização, eu vou começar a transferir ela no tridimensional. Então, eu vou para uma máquina de prototipagem. Isso. Que hoje temos vários tipos de máquinas, mas... Existem vários modelos. A joalheria é onde você encontra os modelos de prototipagem com maior definição. Por isso também que foi o ramo industrial que mais tempo levou para que esse tipo de máquina chegasse.
a definição de uma máquina de prototipagem para joalheria é uma definição maior do que para odontologia, por exemplo. E então nós temos essa máquina. Após a prototipagem tem a etapa de corte de borracha, que onde vai ser o molde permanente da peça. A partir daí tem toda a etapa de produção. Então a fundição, depois existe um acabamento que é a lixa e ajuste da peça, e a partir desse ponto ela passa num pré-polimento e aí ela se separa. Algumas peças vão direto para o lapidário para ser feita uma pedra específica para aquela peça, para que tenha um ajuste perfeito. Outras peças seguem para cravação e outras peças seguem para montagem. Algumas são trocadas. Montagem, depois cravação, outras cravação e depois montagem. Fora isso, cravação na cera também. Então, assim... terceirização a gente usa muito pouca cravação na cera. Como é uma joia personalizada e na grande maioria das vezes a exigência de qualidade é altíssima, a gente prefere fazer a cravação no metal. Tá? Não é totalmente inviável se fazer na cera, mas... Você perde um pouco aí a sua qualidade. Perde. Se você for pensar que quando você crava na cera, o metal que está embaixo da pedra não vai sofrer acabamento nem polimento. Então ele vai ficar fosco. Né? Um diamante de altíssima qualidade, ele não mostra o fundo, porque ele reflete toda a luz para cima. Mas mesmo assim, você empobrece um pouco se você for olhar a fundo aquela joia. Então a gente oferece a cravação no metal. Sim, isso vai aumentar um pouco o custo, mas eu acho que em custo-benefício... é uma vantagem muito maior. Tá ótimo. Como você definiria a situação da indústria da joalheria e dos empresários no Brasil hoje? Então, hoje é interessante porque por conta do ambiente econômico que a gente está vivendo, houveram algumas empresas que efetivamente fecharam. Inclusive empresas de renome que já estavam no mercado há muito tempo. Inclusive empresas de renome que estavam no mercado há muito tempo. Algumas empresas de renome fecharam a fábrica, continuam só com o nome, com a marca delas, produzindo como terceiros. Mas houve um movimento de união de alguns fabricantes. Essa união acabou resultando numa troca maior de informações, não informações técnicas, mas informações comerciais e de posicionamento. Isso está sendo importante, porque está dando força para um grupo de empresários. Tá? Esse movimento você pode entender da seguinte maneira: é na dor que nos une e no amor que nos separa. É isso que está acontecendo na grande realidade. Mas vai surtir frutos a partir daí para uma evolução do próprio ramo. As lojas, elas hoje em dia, por conta do ambiente econômico, elas estão sofrendo muito com a falta de capital mesmo, para poder movimentar seu negócio. Esse movimento de redução de loja, a gente viu em outros lugares, como na Europa e nos Estados Unidos. Só que lá eles tinham uma maneira de migrar a joalheria para lojas de departamento, coisa que aqui no Brasil é muito difícil de acontecer, por questões tributárias, por questões de N aspecto. Então, começou a entrar num beco sem saída. Então, todos os fabricantes estão buscando um novo canal para chegar no consumidor final. E uma das coisas que vem acontecendo nesse sentido é exatamente
a terceirização. Sim, porque daí ele se despe do peso dele, da sequência de grandes funcionários, etc. Porque a gente vê assim, na realidade tem a Gaster, que está diminuindo muito o quadro funcionário dele, se terceirizando. Eu tenho a Casa das Alianças, que na realidade diminuiu muito a estrutura dela hoje e está trabalhando com um grupo menor de funcionários e terceirizando o trabalho também. Então aí isso está fortalecendo vocês. As empresas de tecnologia que ficam só na construção e na fabricação da joia? Na verdade, todo mundo está sofrendo com o ambiente econômico, sem exceção. O fortalecimento que a gente pode ter nesse movimento, na verdade, é mais para uma sustentação momentânea, em que, num segundo momento, quando a economia voltar a se tornar mais pujante, como acontece no Brasil, esses ciclos, a gente vai estar muito mais forte. Tá? Isso daí aconteceu no passado, não é a primeira vez que isso está acontecendo. Hoje em dia, atualmente, está acontecendo com uma força muito maior. Mas nos anos 90 nós vimos esse fenômeno acontecer, em que durante uma crise aumentou muito o número de design artista querendo ter sua própria joia. Pessoas que não eram do ramo entrando no ramo para fazer joias. No processo de industrialização, inclusive, porque assim, era um processo de fundição tipo do tempo das pedras, né? Era aquela centrífuga girada à mão, injetora de cera, era tudo... Tudo arcaico. Tá. E alguns desses prosperaram, alguns deram certo, mas a grande maioria quebrou. Sim. Porque não era o negócio deles. O negócio deles que eles deveriam estar investindo é na criação e no comercial. E eles foram para um outro caminho que era industrial, que não condizia com a proposta deles. E hoje eu vejo muito mais maduro nesse sentido. Sim. Tanto que a sugestão que eu sempre dou assim, para os meus alunos quando me perguntam, eu estou começando a desenvolver um trabalho, eu quero começar a realmente ganhar dinheiro com essa proposta que eu estou fazendo, então eu vou comprar uma função, eu vou começar, eu sempre assim, vou manter a minha sugestão. Isso pode ser um caminho, mas ele é uma linguagem muito mais ampla. A minha sugestão é procurar uma parceria, uma terceirização, e usar a tua energia e os teus valores, o teu dinheiro e encaminhar o trabalho para alguém que realmente sabe o que faz. Yuri, nós estamos chegando no final do nosso programa, então eu queria assim, que dica que você poderia dar para o joalheiro que está vendo a gente, principalmente com relação à parte da prata, da questão da oxidação, daquela mancha que ele se defronta no final e um pouquinho aí da solda. Que você poderia te dar uma dica pelo teu conhecimento? Bom, a prata ela vai oxidar e ficar manchada quando ela estiver contaminada com oxigênio. Então, a fonte da prata é muito importante ser checada, ser uma fonte em que te oferece uma prata com pouca oxidação, uma pré-liga com antioxidante também é muito importante, e decapar a prata também funciona muito bem, com um ácido, você aquecer bem ela e jogar num ácido, você vai decapar, você vai tirar elemento e vai ficar praticamente só prata pura na superfície, isso tira a mancha também. Tá, e tomar cuidado com todo o processo, na hora que estiver soldando tanto fogo, para não trabalhar com uma chama oxidante. Sim, proteger, a chama não pode ser demasiadamente oxidante, ela tem que ser neutra, né, não pode ser nem redutora, e é isso. Tá, de uma forma bem simples, você conseguiria explicar assim, o que acontece na superfície do metal quando eu uso uma chama oxidante? Porque assim, por mais que eu explique isso para os meus alunos, eles sempre ficam com dúvida. Então assim, eu aqueço o metal, o que começa a acontecer na superfície e por que eu tenho aquela mancha de partículas de carbono? O que acontece na superfície da prata não é nem uma contaminação com carbono. Na verdade, você tem que lembrar que a prata ela ela está misturada com outros elementos. Uhum. Então você tem, vamos supor, pegar uma prata 950, você tem 5% de cobre misturado na prata pura. Na superfície é a mesma coisa, você vai ter átomos de 95% de átomos de prata e uns 5%, na verdade a proporção é outra, porque isso daí é em peso, mas você vai ter alguns átomos de cobre. Quando você acaba passando uma chama oxidante em cima disso, o cobre oxida, a prata não. E aí é onde aparece a mancha.
Tá? Então, aonde superaqueceu e foi passado a parte da chama, porque a chama também oxidante, ela não é inteira oxidante. Então, a parte oxidante da chama passou e superaqueceu aquele ponto da prata, é onde vai aparecer a mancha. Tá. Então, trabalhar com solda de pontos de fusão um pouco mais abaixo para evitar de aquecer o metal tanto, vai ser uma boa dica aí. É uma boa dica, exatamente. Maravilha. Yuri, queria agradecer muitíssimo a tua participação com a gente aqui. Eu sempre digo assim, pretendo trazê-lo novamente, porque assim, eu sei que você tem muito assunto e muita informação para passar para a gente. Então eu queria mesmo agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir para vocês que estão assistindo que curtem, compartilhem e se quiserem, mandem sugestões. Obrigado. Hoje com vocês eu vou começar a construir o que a gente chama de anel bombê, numa linguagem popular, o anel abaulado. Ele é um anel onde se trabalha muito o volume. Então assim, a gente parte de uma peça planificada, de uma lâmina,